Você já notou como os verdadeiros mestres do jogo, nos negócios e nas relações de poder, não precisam fazer barulho para exercer influência? Eles não gritam, não imploram. Eles simplesmente ajustam sua posição e a dinâmica inteira muda. A energia do ambiente se transforma e os outros acostumados ao controle ficam inquietos, buscando sua atenção, sentindo a lacuna deixada pela sua retirada estratégica. Imagine aplicar essa mesma maestria à sua própria vida. Deixe de ser um passivo, reagindo automaticamente aos estímulos externos. Em vez da resposta impulsiva, escolha a pausa calculada. Em vez da reação descontrolada, opte pelo afastamento consciente. O que aconteceria? A grande virada transformadora reside aqui. Quando você deixa de estar perpetuamente disponível, o mercado ao seu redor sente o impacto, uma espécie de colapso nas dinâmicas habituais. Porque as pessoas estavam acostumadas a negociar e controlar você através das suas respostas esperadas. No dia em que você escolhe reivindicar sua energia, seu tempo, seu foco, seus ativos mais preciosos, e se retirar estrategicamente, o jogo vira. Aqueles que achavam que te conheciam percebem que nunca viram além da superfície. Profunde-se nisso. Quando você se torna menos acessível, quem entra em frenesi? Quem se desestabiliza? Quem orquestra provocações para tentar arrancar de você alguma reação? Isso não fala da sua falência interna, mas da fragilidade do outro e da sua permissão para ser manipulado. Você se desdobra em excesso, investindo tempo e energia em passivos, buscando validação, evitando perdas por um medo, inconsciente de perder pessoas que no fundo nunca estiveram realmente investidas em você. Cada concessão forçada, cada resposta precipitada, é um pedaço precioso do seu capital energético entregue de bandeja. No final do dia, o saldo é um esgotamento profundo, uma frustração latente, um vazio persistente. Quer saber a verdade? Nua. Sua energia vital, seu tempo, sua paz, seus ativos mais valiosos estão à mercê de quem não lhes dá o devido valor, quem não justifica o investimento da sua atenção ou sequer do seu silêncio. Este não é um chamado para se isolar. É sobre escolher-se com bravura, investindo no ativo mais importante, você. É sobre iniciar o processo de se tornar plenamente quem se é, autêntico, inteiro. E esse processo começa quando você internaliza que o silêncio intencional pode ser mais potente que 1000 discussões acaloradas, que o recuo estratégico, quando fundamentado no autoconhecimento e não na fuga, é a mais pura expressão de poder e controle sobre seu próprio capital. Então eu te pergunto, por quanto tempo ainda você permitirá que as flutuações emocionais alheias ditem suas respostas? Por quanto tempo ainda vai reagir como uma marionete cada vez que alguém toca em uma dívida antiga ou um ponto fraco? Talvez esteja na hora de cortar os fios do controle alheio, de se retirar estrategicamente, de se tornar sua própria holding, intocável e controlada por você. Porque, repito, quando você deixa de ser um livro aberto sempre disponível, um ativo de baixo custo, tudo muda completamente. Desde cedo, a mensagem foi clara. Esteja presente, responda prontamente, agrade, acene com a cabeça mesmo quando sua alma grita não. Seu valor parecia atrelado à sua constante acessibilidade. Mas aqui vai uma verdade que talvez ninguém tenha tido a coragem de te contar. Essa disponibilidade desenfreada não é uma virtude. É uma jaula. Uma mentalidade de escassez que muitas vezes você mesmo constrói. Enquanto se mantiver nessa posição de prontidão para todos, continuará a ser explorado, esvaziado e cruelmente descartado assim que deixar de ser conveniente. Sabe por quê? Sua previsibilidade o transforma em um recurso fácil de usar. As pessoas te acionam como um botão de pânico emocional. Apertam quando precisam de atenção, de alívio para o próprio tédio, de validação para suas inseguranças. Depois de volta ao canto. Mas você não percebe a dinâmica. Está preso na ilusão de que, ao se doar incessantemente,
receberá o mesmo em troca. O mercado das relações, porém, não opera nessa moeda de escambo emocional. Existe uma máscara social que usamos para navegar no mundo, buscando aceitação. E é essa máscara que te empurra para essa excessiva doação. Você diz, está tudo bem, quando a dor é imensa. Responde a cada notificação com a urgência de um chamado divino, mesmo à beira da exaustão. Sente a necessidade visceral de explicar, de justificar sua existência, como se estivesse em dívida eterna com o mundo. Mas a verdade é que quanto mais você investe no palco alheio, mais sua própria vida definha, mais você desaparece do seu próprio centro. Estar disponível o tempo todo é uma forma sutil de autofalência, uma fuga de si mesmo. É buscar aprovação compulsiva, é evitar a rejeição, é uma tentativa desesperada de gerenciar a percepção alheia. O custo dessa gestão é altíssimo. Sua paz, sua energia vital, seu foco, seu capital mais valioso, está sendo dissipado como se fosse inesgotável. Mas a verdade é cruel. Ela é finita, preciosa e finita. As pessoas que clamam pela sua disponibilidade irrestrita raramente querem quem você é. Elas querem o serviço que você presta, a validação, a companhia, a distração. E quando você começa a traçar suas próprias linhas, a exercer o direito ao não, a calibrar suas reações, essas mesmas pessoas se inquietam, o rotulam, o acusam de ter mudado. Não é que você mudou no sentido de piorar, é porque você cessou de ser uma peça conveniente. E aqui vem o ponto mais cruel e libertador. Quanto mais acessível, menos estimado. Aquilo que está sempre à mão, sem esforço, perde seu brilho, sua aura de valor. Torna-se banal. Ninguém respeita o que não precisou conquistar. Por que essa dinâmica viciosa se perpetua? Porque permitimos que nossa energia seja drenada. A raiz dessa compulsão em reagir reside na energia psíquica, o motor da nossa alma, e é sobre proteger essa energia que devemos nos concentrar. Você já parou para pensar nas projeções alheias, nas imagens distorcidas que os outros lançam sobre você? É porque elas tocam em suas vulnerabilidades. Pessoas que farejam sua fraqueza se alimentam da sua energia. E sua indisponibilidade, sua recusa em participar do jogo, desarma completamente esses predadores emocionais. Prepare-se para encarar de frente aqueles que sempre te drenaram. Acredite, grande parte das suas reações emocionais são respostas condicionadas, programadas ao longo do tempo por experiências e traumas. E quem entende essa programação pode te manipular com facilidade. As pessoas que se aproveitam dessa dinâmica não precisam gritar, ameaçar ou forçar situações. Elas apenas tocam nos botões que você inconscientemente deixou expostos e você reage, sempre. Elas transferem para os outros aquilo que lhes é insuportável. E você se torna a tela onde o filme interno delas é exibido. Quanto mais emocionalmente disponível você é, mais se torna uma tela em branco conveniente para essas projeções. Sabe aquele amigo que só te procura quando a vida dele desmorona? Aquele parceiro que sempre precisa que você seja o herói ou a salvadora do dia? Aquela pessoa que te elogia fervorosamente, mas apenas enquanto você é funcional? Nada disso é por acaso. Eles não estão vendo você, mas o reflexo distorcido das próprias necessidades projetadas sobre o papel que você aceitou encenar. E por que você aceita? Porque tem medo. Medo de decepcionar. Medo de não ser amado. Medo visceral de ser abandonado. A manipulação mais sofisticada não faz barulho. Ela se infiltra no silêncio pesado da culpa, que te diz que você deve algo ao outro, que precisa estar disponível, que precisa ajudar mesmo que isso signifique se destruir por dentro. Aqui está o ponto central que liberta. O manipulador não precisa te forçar a nada. Ele só precisa que você continue operando da mesma forma, reagindo previsivelmente. Mas quando você para de reagir, o sistema se quebra. Quando você começa a dizer não sem se justificar, a responder com silêncio onde antes havia turbilhão,
a se retirar de dinâmicas tóxicas sem se explicar, as projeções perdem o lastro. A imagem fabricada que usavam para te definir se estilhaça. Isso é um terremoto para eles, pois perdem o mapa. Sua indisponibilidade é uma ameaça porque os obriga a confrontar o próprio vazio. Quando você se retira, o lado sombrio do outro emerge com força total. Isso é insuportável, para quem sempre te usou como fuga. Vivemos em um mundo barulhento onde todos competem por atenção. Mas existe uma força ancestral subestimada, a quietude. Não o silêncio da rendição, mas o silêncio potentemente consciente, estratégico, lúcido. O silêncio não é um vazio, mas o solo fértil onde a verdadeira transformação acontece. Quando você retira sua energia do conflito externo, começa a observar. E ao observar, vê os fios invisíveis dos jogos de manipulação. O silêncio permite uma clareza cristalina. E essa clareza é dinamite para quem se beneficiava da sua confusão. O verdadeiro silêncio não é ausência de voz, mas domínio sobre sua própria energia. Ser indisponível, no sentido profundo da palavra, é um processo desconfortável no início. A culpa, o medo de ser percebido como egoísta, a dor das críticas. Mas tudo isso faz parte da demolição das velhas estruturas que te aprisionavam. A indisponibilidade consciente é o alicerce da autodeterminação. Quando você diz não para as demandas excessivas do mundo, está dizendo sim para si mesmo. Ao se afastar de dinâmicas tóxicas, você declara que sua integridade emocional vale mais do que qualquer conexão falsa. Ao silenciar a necessidade de justificar cada passo seu, você começa a ser visto com um respeito que antes era negado. Mas nem todos suportarão a força silenciosa da sua nova presença. Sua indisponibilidade intencional, sua quietude calculada, funcionam como um espelho implacável. Ela vai expor feridas que os outros não querem ver. Vai revelar o quanto eles dependiam do seu desarranjo para se sentirem no controle das próprias vidas. E é nesse momento que a ruptura virá, e com ela a dor, a solidão da travessia. Mas essa perda é, na verdade, o portal para o reencontro mais importante. O reencontro consigo mesmo. O que acontece depois do silêncio? Uma vastidão silenciosa, que ecoa na alma e te confronta com seus próprios medos. Mas, como a terra após a chuva, esse silêncio se transforma. Ele purifica, acalma, cura. E então surge a solidão. Não a solidão do abandono, mas a solidão da plenitude. É nesse espaço que a luz da clareza se instala, onde a paz se assenta, onde uma força silenciosa e inabalável nasce, a força de ser seu próprio universo. O processo de se tornar quem você realmente é exige o afastamento da massa, a desidentificação da máscara, a coragem de caminhar só por um tempo em direção ao seu centro. E é exatamente essa jornada que você empreende ao reclamar sua indisponibilidade. Você não está fugindo do mundo, está finalmente retornando ao seu mundo interno. De mero reator, você se torna o arquiteto da sua própria realidade. As pessoas, que se contorcem com a sua ausência, revelam a verdade nua. Nunca quiseram você, mas sim o personagem que você interpretava. E sem o boneco disponível, o titereiro perde o controle. E essa perda para eles é a sua maior conquista. Você perderá pessoas, sim, mas encontrará a si mesmo em sua totalidade. Talvez seja incompreendido por muitos, mas será profundamente respeitado por aqueles que realmente importam, começando por si mesmo. Porque quando você deixa de ser a paisagem acessível e se torna o horizonte inexplorado, quando não está mais disponível para qualquer coisa, você se torna raro, valioso, inesquecível. Não subestime este momento. É um renascimento, o prelúdio de uma existência onde migalhas emocionais não saciam mais, onde os jogos da psique não encontram eco na sua alma, onde laços vazios disfarçados de conexão não te aprisionam. Você, agora seleciona. E se você chegou até aqui, é porque uma parte profunda de você já está pronta para essa transição.
Se esta mensagem ressoa em você, escreva: Eu escolho a minha paz e a minha liberdade.